Fala galera, padrão ouro, Bruno Pires com vocês aqui. Tudo bem? Tô aqui no hospital, hoje é domingo. Vim aqui pra cobrir um colega que não tá muito bem hoje. Tô aqui como rotina hoje e acabou que uma outra também colega que ia fazer o plantão hoje, junto com outro médico aqui que tava comigo, confundiu aí as datas, então acabou que eu tive que ficar pela rotina e também pelo plantão. Então hoje eu quero falar para vocês, explicar melhor qual é a função do médico rotina, tá? Para vocês entenderem a diferença do médico rotina para o médico plantonista e se familiarizarem com esses termos e as funções aí de cada um desses profissionais. Certo? Então vou pegar meu cafezinho aqui. Chega de enrolação, pega o teu também, bora pro vídeo. Então galera, um brinde aí. Começando, quero explicar pra vocês o seguinte. Qual é a diferença básica entre o médico rotina e o médico plantonista? O médico plantonista é o médico que vem pro hospital para dar o plantão, óbvio. Esse plantão pode ser de 12 horas, pode ser de 24 horas, aí depende do horário de cada profissional, né? Mas no mínimo de 12 horas. O plantonista, ele é o médico que vai seguir as condutas que foram não determinadas, não é essa palavra que eu quero falar, porque parece uma coisa muito imposta, né? Mas as condutas aconselhadas pelos rotinas, né? E o plantonista ele vai seguir essas condutas, vai discutir também com os rotinas, isso claro se o rotina abrir essa possibilidade, depende de cada pessoa, do relacionamento de cada pessoa, mas geralmente sim, né? Discutir as condutas de cada paciente e ele vai ficar no plantão para principalmente monitorar os pacientes, né? Ficar mais ali atento a possíveis intercorrências e fazer as correções apropriadas. Então, o paciente está evoluindo com hipotensão, fazer medidas para poder resgatar a pressão. O paciente está evoluindo com hipertensão, fazer as medidas para tratar. O paciente está evoluindo com um quadro de falência respiratória, fazer intubação de emergência, sequência rápida, intubar, pegar acesso profundo. Então, assim, é para resolver intercorrências e para seguir as orientações que são passadas e aconselhamentos que são passados pelos rotinas, né? É claro que também um plantonista ele pode estar no hospital se ele quiser, se ele tiver esse horário todo dia, mas ele está como plantonista. Bom, gente, estou aqui na porta do hospital, já está de noite, acabou que não deu para eu falar com vocês naquela hora, porque teve a visita e aí eu tive que falar com os familiares, todos os leitos. Isso aí é importante porque eu gasto bastante tempo, então como foi 1 hora de visita para um CTI e 1 hora para o outro, acabou que tive que interromper ali no meio do vídeo e depois eu acabei ficando na visita e agora tá dando 7 horas, estou indo para casa. Geralmente eu não saio essa hora, mas como hoje eu estou cobrindo também pro plantonista, eu fiquei de plantão. Chegando em casa eu vou mostrar para vocês outras coisas que tem a ver com o papel e a função do rotina. Segura aí. Bom, gente, então eu tô aqui com essa folhinha aqui de passagem de plantão na mão, só para comentar com vocês mais ou menos o que que a gente como rotina tem que fazer, o que eu checo toda vez que eu tô no hospital, praticamente todo dia. Então essa parte aqui da direita são as condutas que nós, rotinas, né, definimos e recomendamos e combinamos com os médicos plantonistas para eles fazerem. A gente sempre preenche aqui a passagem para não ficar nenhuma dúvida quando passa de um plantão para o outro. E claro que nós estamos sempre disponíveis aí para eles ligarem, mandarem mensagem para tirar dúvidas, né? Nessa parte aqui a gente separa para o rastreio infeccioso. Então aqui a gente coloca a data que foi solicitado, cultura, hemocultura, urinocultura, teste HIV, Covid, né, quando é um caso suspeito, sorologia de modo geral. E então aqui a gente bota a data e também botamos o resultado quando é positivo. Bota aqui o resultado,
bota a bactéria que cresceu, qual o bicho que cresceu, sensível aqui a antibiótico. Depois eu mostro para vocês aqui outros casos, né? Eu vou citar bem rápido aqui para não perder muito tempo, tá? Para não demorar muito. Essa coluna aqui, a gente bota os dispositivos e antibióticos, né? Então, por exemplo, essa paciente aqui, ó, ela começou ceftriaxone, a gente sempre bota que dia que começou, essa parada de D0, eu não sei o que cismam com isso, né? Mas enfim, começou no dia 10/7, pra gente ter uma noção. Invasões, o que ela tem? Ela tem uma catéter venoso central, uma punção venosa profunda em subclave esquerda, fez dia 26/6, mas vai tirar isso aqui hoje, até porque ela não precisa mais dessa NPT, porque foi uma paciente que ela internou para poder fazer um procedimento, colocar um stent de esôfago, porque ela acabou evoluindo, ela tem uma neoplasia, uma neoplasia pulmonar, um câncer de pulmão no lado esquerdo, e esse câncer cresceu porque ela ficou sem fazer a quimioterapia durante a quarentena e acabou fazendo uma estenose esofágica extrínseca. Ele apertou o esôfago dela, o esôfago fechou e ela não conseguia se alimentar. Então ela internou para poder fazer esse procedimento, esperou o plano liberar, só que aí o plano estava demorando muito para liberar, e aí no dia 3/7 eu comecei uma nutrição parenteral para ela, porque ela não aguentava engolir nada por conta dessa estenose, e eu fiquei com medo de forçar passar uma sonda ali, porque pela tomografia de tórax dela eu vi que realmente o lúmen do esôfago estava muito, muito fechado. O paciente com uma queixa de disfagia líquido, não conseguia deglutir líquido direito, então assim, vou passar a sonda nessa paciente? É pedir para dar merda. Então eu iniciei para ela uma NPT, só para dar uma dica aí, NPT quando começar, gente, sempre começar 30% da meta diária, tá? Para evitar fazer a chamada síndrome de realimentação, mas enfim. Começou 30%, depois progrediu para 50%, depois progrediu para 800 ml, e aí quando ia progredir para 1 litro por dia, ela fez o procedimento do stent. Então hoje ela já vai retirar essa punção venosa profunda aqui, porque ela vai começar já a se alimentar depois de 24 horas da cirurgia, por via oral, dieta líquida de prova, tá? Mas enfim, nessa parte aqui a gente coloca exames de imagem, ou ecocardiograma, né? Exames de imagem de modo geral, e os resultados. Então, por exemplo, essa paciente aqui é um caso curioso. É uma paciente que interna com uma queixa clássica de tuberculose, né? Tosse há 3 meses, febre há 2 meses, febre vespertina, febre de baixa a moderada. Começou a apresentar uma falta de ar há 2 meses, com piora progressiva há 2 semanas, e procurou a emergência justamente por causa dessa tosse, essa febre e essa falta de ar um pouco mais incômoda. O interessante, como vocês podem ver na tomografia aqui no laudo e na imagem que eu vou mostrar para vocês aí, que vocês devem estar vendo, o derrame pleural consequente aí à tuberculose, ele praticamente apagou todo o pulmão esquerdo dela. Então, vocês estão vendo na imagem aí, claro que na imagem é invertida, né? Na tomografia vocês veem o contrário, na tomografia o lado direito e o lado esquerdo. Então o derrame pleural dela apagou o pulmão esquerdo e ele acabou empurrando para o lado direito, o coração foi para o lado direito, a traqueia foi para o lado direito, e a paciente chegou ali saturando 95 em ar ambiente. E isso mostra que é um processo realmente crônico, né? Não é um derrame pleural, por exemplo, um hemotórax que aconteceu por um trauma. O paciente não consegue se acostumar a ficar com um pulmão só para respirar em um dia, em horas, não dá. E o paciente rebaixa e tem uma falência respiratória aguda. Mas no caso dela não, porque é uma coisa crônica. E aí, obviamente, ela fez teste de escarro, solicitei culturas. Além disso, ela fez uma toracocentese, que tem um vídeo aqui para vocês que eu já mostrei, né, como é que é uma toracocentese a gente fazendo. E ela drenou 2 litros desse líquido com aspecto citrino, como se fosse aspecto xixi. E nesse líquido aqui a gente também pediu adenosina deaminase, cultura, teste também para rastreio infeccioso de tuberculose. Então uma toracocentese de alívio e diagnóstica, tá? Essa paciente aqui, ela mora numa região
de comunidade, uma região que é muito incidente, prevalente de tuberculose, por isso que foi feito aqui o teste HIV para ela, deu negativo. Sempre que tem tuberculose tem que fazer teste para HIV e vice-versa. Nessa parte aqui, geralmente é uma parte que eu anoto exame laboratorial, tá? Aí já sou eu que fico anotando aqui tudo. E aqui é uma parte que eu anoto diurese, quanto que entrou de volume, de alimentação e qual foi o balanço hídrico do dia, tá? Então é isso aí. Agora, eu vou fazer para vocês aqui uma outra coisa que eu também faço como rotina, que é o cálculo do chamado SAPS-3. O SAPS-3, ele é um índice de gravidade, né? Um índice que marca o prognóstico do paciente que internou. De acordo com algumas características do paciente na internação, a gente vai ver a chance de mortalidade, né? A taxa de mortalidade que esse paciente pode apresentar na internação. Então, quanto maior for o valor do SAPS-3, maior vai ser a chance de desfecho de óbito do paciente, tá? Isso serve para você ter uma noção de como é que está o seu grau de cuidado e a qualidade do seu serviço. Por exemplo, se interna muito paciente com SAPS-3 baixo e está morrendo muita gente, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque você espera que tenha muita mortalidade se você interna muito paciente muito grave. Então, você pode pensar assim, poxa, aquele CTI ali morre, sei lá, 10 pacientes por mês. O outro CTI morre 5 por mês. Só que se nesse CTI que morre 10 por mês está internando muito paciente grave, isso é esperado. Agora, se no outro paciente que morre 5 internam muitos casos com SAPS-3 baixo, então é nesse que tem menor mortalidade que o serviço é pior. Compreenderam? Então isso aqui é um indicador de qualidade do serviço, além de também mostrar o prognóstico do paciente e a chance de mortalidade. A gente vai fazer aqui um para vocês verem. Tamo junto. Bom, então a gente está aqui na tela do meu computador. Vamos fazer aqui o SAPS-3 de um paciente que eu escolhi aqui. Eu vou contando aqui a história, mas vocês vão ver que provavelmente vai dar um SAPS-3 bem elevado. E vocês vão saber por quê. Bom, esse é um paciente de 49 anos, pré-internação. Ele teve uma internação há pouco tempo por um quadro de neutropenia febril, porque ele é um paciente que tem leucemia mieloide aguda, né? É um tipo de câncer de células hematológicas. Só que essa internação dele foi há mais de 28 dias antes de chegar aqui no CTI. Local anterior, ele veio da emergência. Tratamento de câncer? Sim, ele está tratando a leucemia mieloide aguda, né, com quimioterapia. Tem câncer? Sim, tem a leucemia mieloide aguda. É um câncer hematológico? Sim. Tem insuficiência cardíaca NIRA4? Não. Tem cirrose? Não. Tem AIDS HIV? Não. Usou norepinefrina, algum vasopressor antes da UTI? Não. Admissão na UTI de urgência. Motivo da admissão foi uma neutropenia febril, então não foi cardiovascular, tá? Então não vou preencher nada. Não foi hepático, não foi digestivo, não foi neurológico. Cirurgia na admissão? Não. Agora, infecção hospitalar? Não. Mas, quando ele chegou com uma clínica respiratória estranha também, né? Ele estava com tosse, ele estava na ausculta respiratória, tinha estertor crepitante em base bilateral, e na TC de tórax dele tinha sinais de consolidação. Então o paciente ele chegou também com uma infecção respiratória. Então ele chegou, e isso aqui vai piorar muito o prognóstico. Quer ver? Olha só para a gente ter uma noção, vou botar não, vamos lá embaixo, ó. Só com isso aqui, gente, em relação à parte do câncer hematológico, você vê que ele é jovem, tá? Ele já tem uma taxa de mortalidade de 37,7% no geral, tá? Agora, se eu botar isso aqui, olha só, da infecção respiratória, sim, olha lá, olha como é que já piorou. Escala de coma de Glasgow na sua entrada, né? Como foi o que admiti, eu sei. Ele estava um pouco sonolento, mas ele não tinha Glasgow menor que 13, não.
pressão sistólica. Ele não estava com a pressão muito boa, não. Esse paciente depois, só para falar para vocês, ele evoluiu. Depois eu conto no final, tá? Mas ele acabou sendo entubado e fez um choque refratário. Eu vou falar por quê, tá? Frequência cardíaca, ele chegou um pouquinho taquicárdico, até por conta da anemia severa que ele estava, porque ele estava pancitopênico, né? Ele tinha hemoglobina de 6,5, tá? Pela aplasia medular e também pelo consumo de hemácia, de plaqueta e de glóbulos brancos, né? Temperatura, ele tava com febre, né, na chegada. PO2, então, na chegada, ele tinha a PO2 maior que 60 na gasometria arterial, tá? Bilirrubina dele menor que 2 na chegada, creatinina, eu lembro que eu fiz, estava menor que 1,5. Glóbulos brancos, na verdade ele tinha um leucócitos totais dele estavam de 600, galera, muito baixo, tá? Muito baixo. Ou seja, ele estava pancitopênico, hemoglobina de 6, hematócrito, agora não lembro de cabeça, estava 15, 17, plaquetas de 5.000, gente, para você ver. pH sanguíneo maior que 7,5, plaquetas menor que 20.000. Então, olha só, o score, o risco de mortalidade desse paciente é 82%. Esse paciente, ele teve que fazer transfusão de urgência, né? Fizendo a transfusão com sangue filtrado, irradiado, mas ele fez concentrado de hemácia, fez plaqueta isolada e também fez bolsa com fibrinogênio, enfim, com fatores de coagulação, tá? E acabou sendo entubado por conta... Aí foi uma coisa mista, né? Esse paciente não tem conteúdo arterial de oxigênio adequado, porque ele não tem hemoglobina e também estava com essa infecção aqui respiratória atrapalhando um pouco a troca, então foi complicado. Ele fez, né, ali uma saturação, um choque misto, foram várias causas desse choque desse paciente, a perda de conteúdo sanguíneo, ele estava sangrando, estava com epistaxe, até por conta dessa plaqueta baixa, não sei se tinha algum sangramento intraabdominal, que eu não conseguia ver. Então ele teve um componente hipovolêmico nesse choque. Além disso, ele não tinha uma entrega adequada de oxigênio, então ele também pode ter evoluído com uma insuficiência cardíaca por conta da falta de hemoglobina, não consegue oxigenar o coração e aí o coração não consegue bombear. Então também teve um componente aí cardiogênico, é um choque misto de vários fatores. Bom, para vocês verem aí como que alguns componentes influenciam muito na mortalidade, né? Então isso aqui é um outro parâmetro que a gente tem que fazer como médico rotina. Bom, galera, para fechar então é isso aí. Vocês tiveram uma noção mais ou menos do que eu tenho que fazer como meu papel como médico rotina do CTI do hospital. Basicamente é um papel de supervisionar, definir conduta, ver pendências, o que está faltando, o que o paciente tem que fazer. É uma maior responsabilidade, mas é uma coisa muito interessante, muito gratificante, mas tem que estar atento, tem que cuidar de tudo, tem que ficar muito ligado em tudo que é pendência que o paciente precisa fazer e tentar agilizar tudo de modo que o paciente consiga ter acesso aos recursos de forma rápida e consiga melhorar e ter um desfecho positivo. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se quiser falar comigo, melhor caminho no Instagram, @drperesbru. Vejo vocês nos próximos vídeos e nos plantões por aí.